Olá pessoal, aqui quem fala é o Paulo do canal TGZ School e hoje iniciaremos mais um curso de SQL Server 2014, que será dividido em 7 videoaulas, sendo a primeira de introdução e instalação, a segunda configurando uma instance, a terceira configurando uma base de dados, a quarta aula será de backup e restore. E as aulas 5, 6 e 7 nós vamos falar exclusivamente de alta disponibilidade. Ok? O SQL Server, que nessa última versão traz algumas melhorias com relação à versão 2012. Citarei algumas delas, como o Hackathon, que fornece recursos de LPT para processamento de transações online, o X Velocity Column Store, que fornece recursos que aumentam significativamente o desempenho de consultas, da velocidade de carregamento e de taxas de verificação. E ao mesmo tempo ele consegue reduzir drasticamente a utilização de recursos como memória e disco. E também ele traz novos recursos no Always On, permitindo até 8 réplicas secundárias. Também oferece novas soluções de recuperação de desastre, backup, enfim, são muitas novidades. Se você está interessado em conhecer todos os novos recursos, é só acessar o site da Microsoft, lá eles disponibilizam todas as informações necessárias. Também vou dar uma dica para vocês aqui. A Microsoft ela disponibilizou um livro de introdução ao SQL Server, que ele é totalmente gratuito. E na descrição desse vídeo eu vou deixar esse link para que vocês possam baixar e posteriormente fazer a leitura. Então, iniciando a nossa primeira aula de introdução e instalação, a instalação do SQL Server é muito simples e intuitiva. Você verá nos passos a seguir. Porém, para que você realize a instalação, é necessário que você faça um planejamento antes, e esse planejamento ele deve ser bem detalhado, pois o objetivo é evitar que tu tenha problemas futuros. Então faça um escopo do projeto, não se esqueça de documentar todos os seus passos. Pense que o planejamento nesse momento é a receita do bolo, então é interessante que você não deixe passar nenhum detalhe. Antes de realizarmos a instalação, você faça o download do SQL Server no site da Microsoft, o download é gratuito. Você vai poder utilizar essa versão por alguns dias, mas o suficiente para que a gente possa fazer essa videoaula, enfim, e você conhecer melhor o SQL Server 2014. A máquina que eu estou utilizando para fazer essa instalação é uma máquina virtual em cima do meu ambiente de virtualização que eu tenho aqui. Você pode utilizar o software que você bem entender, seja VMware, VirtualBox, enfim, o que lhe convir. Para realizar a instalação do SQL Server, nós temos alguns métodos, como o SQL Server Installation Center, que é esse wizard que você está visualizando. Nele nós temos alguns recursos como planejamento, instalação, manutenção, ferramentas, entre outros. Nós também temos a instalação através de um arquivo de configuração. Para fazer a instalação a gente vai pelo menu Advanced, Install Based on Configuration File. Esse tipo de instalação eu vou mostrar adiante como é que a gente faz ela, certo? Também temos a instalação por linha de comando, que é essa que você está visualizando agora. Essa instalação eu não vou mostrar nesse curso, porém eu vou fazer um vídeo depois separado de como é que tu faz a instalação e a administração, certo? Continuando, entrando no menu instalação, nós temos alguns tipos de instalação, como a standalone, onde é possível tu instalar uma instância ou adicionar recursos se necessários a uma instância. Nessa opção você pode instalar diversas instâncias. Também temos a Failover Cluster. Nesse tipo de instalação conseguimos adicionar a mesma instância a nós adicionais, e esses nós podem variar entre um ou mais. Lembrando que eu comentei no início sobre planejamento, então esse é um ponto bem importante, pois esse tipo de instalação nos garante alta disponibilidade. Também a gente pode fazer um upgrade nas versões anteriores, como o SQL Server 2005, 2008,
e assim por diante. Antes de começarmos a instalação, devemos nos atentar a algumas boas práticas, seja para a instalação standalone ou para failover cluster. Ou seja, voltando novamente sobre o assunto de planejamento. Então, citando algumas boas práticas. Primeiramente, é recomendado que os data files e os arquivos de log eles sejam separados fisicamente. Também é recomendado a criação de mais de um arquivo TempDB. Com isso, a gente consegue melhorar significativamente o mecanismo de gravação do banco de dados. Também é recomendado que a conta de serviço do SQL Server, ou seja, a conta que vai rodar o SQL Server, ela seja uma conta com mínimos privilégios. Então, se você vai utilizar um AD na sua rede ou um usuário local, esse usuário ele deve ter os mínimos privilégios. Não precisa ser uma conta de domínio admin e nem ter privilégios especiais, ok? Também é interessante que ter um bom plano de disaster recovery. O login do SL deve estar desabilitado, fazendo com que cada DBA ou usuário operador tenha o seu próprio login e senha. Com isso, a gente consegue facilitar as auditorias futuras. Também é interessante que você evite de utilizar antivírus no seu servidor, e caso você faça uso, você tem que evitar com que esse antivírus ele faça a verificação nos arquivos do banco, seja os MDFs, os TRN, os LDF. Todos esses arquivos a gente verá no decorrer do curso, entre outros também. Também é interessante que você não atrele outros serviços a esse servidor. Dê preferência somente ao serviço do banco de dados, somente ao SQL Server. Dito isso, vamos começar a instalação. Já estamos no menu Installation e vamos clicar na primeira opção, New SQL Standalone. A primeira tela vai falar sobre a chave do produto, como é uma versão free que eu fiz download no site da Microsoft. Eu não comprei a chave do produto. Se você fizer, você insere a chave nessa opção. Como eu não tenho, deixarei na Free Edition. Clico em Next. Na próxima tela eu preciso aceitar os termos de licença. É interessante que você faça uma leitura do contrato. Clicamos em Next. Na próxima tela o sistema vai fazer uma checagem. Notem que o meu computador ele precisa ser reiniciado. Provavelmente quando você for fazer a instalação você não vai ter esse problema que eu estou tendo nesse momento. Eu estou tendo esse problema aqui porque eu fiz recentemente uma atualização nesse servidor e eu não fiz o restart dele ainda. Então nesse momento eu vou dar um pause na aula e vou reiniciar o servidor. A máquina já foi reiniciada. Vamos chegar no ponto onde estávamos. Nessa tela o SQL ele vai verificar se não existe algum problema que dificulte a instalação, que impeça ela. Então após a checagem, se todos os pontos estiverem ok, você clica em Next. No nosso caso anterior eu precisava fazer um restart no servidor, então ele acusou e não deixou eu dar continuidade à instalação. Agora está tudo ok, clicamos em Next. O sistema ele vai perguntar se você deseja fazer algum update nesse momento. Eu não vou marcar essa opção nesse momento. Na próxima tela mantemos a primeira opção, SQL Feature Installation. Clicamos em Next. Nessa próxima tela nós vamos selecionar as features que a nossa instância terá. Aqui nós temos a opção de selecionar todas as features disponíveis ou então selecionar algumas. No nosso caso, a gente só precisa da primeira opção, que é Database Engine Services. Notem que para cada opção que eu for selecionar, ela vai ter uma descrição aqui e vai lhe explicar um pouco sobre o que tu está selecionando. Também a gente pode marcar SQL Server Replication e também a ferramenta e também o Management Studio. As demais opções a gente não vai instalar nesse momento. Caso a gente venha precisar de qualquer outra no decorrer do curso, a gente vai fazer a adição de uma nova feature daí. Nesse momento nós clicamos em Next. Nessa tela ele realizará mais uma checagem. Clicamos em Next.
Nessa próxima tela eu vou dar uma explicação bem rápida sobre instance. Como você pode ver, nós temos duas opções. Uma é Default Instance e a outra é Named Instance. Por padrão, um servidor ele só pode ter uma Default Instance. E para cada nova, você vai criar uma instância nomeada, que seria essa opção aqui. Eu prefiro sempre que eu vou fazer a instalação de uma nova instância ou de um servidor do zero, eu não utilizo a Default Instance. Eu acho mais organizado sempre criar instâncias nomeadas. Porém, se você quiser utilizar a Default Instance, não tem problema. Após o término da instalação, eu vou mostrar como é que você faz acesso a essa Default Instance e como é que você vai fazer acesso a uma instância nomeada, certo? Eu vou colocar um nome para essa instância nomeada. O instance ID dele ele completa automaticamente. Clicamos em Next. Nessa próxima tela a gente vai definir o usuário que vai rodar o serviço do SQL. Eu já criei um usuário local aqui. Meu usuário é o user SQL. Aí você preenche o campo account name e o password. Após clicamos em Next. Na próxima tela deixamos a opção Windows Authentication Mode habilitado, pois a gente não quer que o usuário SA fique habilitado. Eu adiciono o usuário user SQL. Em Data Directories é onde nós alteramos o caminho dos data files, dos arquivos de log, do diretório de backup. Nesse momento eu não vou fazer alteração, eu vou deixar para fazer alteração na segunda aula, quando a gente vai falar sobre instance. Então nesse momento você pode clicar em Next. Na próxima tela o SQL Server ele apresenta um sumário com todas as configurações que a gente definiu anteriormente. Vocês lembram quando eu falei de métodos de instalação, eu falei de um arquivo de configuração? Pois bem, se você notar aqui, o SQL Server, após todas essas parâmetros que nós selecionamos durante a instalação, ele cria um arquivo de configuração. Então, em cima desse arquivo de configuração, você pode se basear para fazer uma instalação por meio de arquivo de configuração. Vamos dar uma visualizada nele rapidamente. Vamos selecionar o caminho. Aqui está ele. Então aqui cada parâmetro que nós selecionamos durante a instalação, ele vai estar em modo de texto aqui. Então é interessante que você dê uma olhada. Se você ficar com alguma dúvida, você pode acessar o site da Microsoft. Lá ele lhe dá um detalhamento muito interessante com relação a cada parâmetro que você for utilizar para esse tipo de instalação. Lembrando que para fazer a instalação dele nesse formato, você precisa ir no menu Advanced em Install Based on Configuration File. Dito isso, nós clicamos em Install. E o processo de instalação vai iniciar. Ele é um processo relativamente rápido, porém ele vai depender da performance da sua máquina também. É a máquina que você está utilizando, a máquina que você vai utilizar para fazer a instalação. No final da instalação, ele vai informar que o processo executou com sucesso. Você pode fechar e pronto. O nosso SQL Server 2014 está instalado. Então chegamos ao final dessa primeira videoaula. Lembrando que na próxima aula nós vamos falar de configuração de uma instance.
Espero que tenham gostado. Sucesso e até a próxima, pessoal.